vamos falar da inauguração da colônia. Isso. É isso? Então, ali na década de 20, o Brasil já fazia uma discussão, vinha fazendo, uma discussão que era praticamente em outros países também, né? E o Brasil, ele entra junto nesse processo em discutir tratamento, né, para hanseníase, porque isso estava se tornando algo muito caótico e havia muita pressão da sociedade também, até por conta da discriminação, né? Essa é uma doença que sempre foi muito estigmatizada. E aí, nesse contexto, é que nasce, então, né, e o Brasil vinha numa discussão de modernidade e tudo mais, vocês sabem bem sobre isso, né? Nesse contexto nasce, então, a ideia dos leprosários, né? Nessa época era assim que se chamava. E isso tinha um modelo, né? Existia um modelo que foi pensado, foi planejado, um modelo de estrutura, né, física, né, de edificação mesmo para poder acolher a essas pessoas e uma estrutura de tratamento também, né? Isso tudo vinha pensado já. E a ideia era tirar as pessoas que estavam em locais que também se chamava de leprosários, mas que não eram instituições oficiais de tratamento, era mais, na verdade, um abrigo, né? Uma espécie de lugar para se colocar as pessoas que já não eram mais bem vistas na sociedade. Então as pessoas ficavam nessa localidade, claro que com um atendimento, aquilo que era possível, né? Mas quase sempre sem profissionais de saúde, né? Normalmente eram ou pessoas, como eles falam até hoje, esqueci o nome agora que eles dão o nome, mas enfim, pessoas que estavam prestando caridade, benfeitores, né? Ou eram os benfeitores que acolhiam lá em suas chácaras, enfim, cedia algum espaço, ou então era a igreja, né? A igreja acolhia essas pessoas. Não pode esquecer da participação da igreja, né, nesse momento. A construção e implantação desse espaço se deu numa parceria entre o Estado e a Igreja Católica, né? E aí a congregação das Irmãs Franciscanas de São José, lá na Alemanha, né, pactuaram isso com o Brasil e encaminharam para o Brasil 8 freiras, né? Foram as primeiras 8 freiras que chegaram aqui, que se voluntariaram para estar aqui, para receber esses pacientes que iriam chegar. Porque assim como a sociedade não queria mais essas pessoas convivendo com elas, também os profissionais de saúde tinham dificuldade em lidar com, né? Então tinha que acabava se trabalhando com quem sentia como dom, né? E para as irmãs isso era um dom, era aquilo que elas tinham como propósito de vida, que era atender aqueles que mais precisassem, né? Então elas vêm para cá, elas chegam antes, inclusive. Quando elas chegam, a estrutura já está pronta, mas são elas que finalizam esse processo, né? Elas que preparam as roupas de cama, as cortinas, organizam a cozinha, organizam lavanderia, porque elas vão ser realmente as cuidadoras em todos os sentidos dos pacientes que iriam chegar. Aí é escolhido um corpo clínico, então, né, alguns profissionais médicos mesmo da área médica que vinham para fazer esse tratamento, para acompanhar os pacientes. No dia da inauguração, venha nas autoridades, como toda a inauguração, chega de trem. Então, como essa questão do isolamento, não tinha estrada para chegar até aqui, né? Tinha-se caminhos, né? Caminhos que se faz naturalmente. Então, e não tinha ônibus, não tinha esse acesso, mas a linha do trem passa aqui, né? Nós temos uma linha férrea que foi construída em 1885 e que passa aqui do lado, né? Na verdade, passava dentro do espaço da colônia, porque a colônia ela se estendia ainda, né, ao território. Então a linha passava por dentro mesmo, a linha do trem. E aí foi construída uma estação bem aqui próxima, que era por onde chegou o pessoal do dia da inauguração, as autoridades, enfim, para se entregar a esse hospital. E mais para o final, e no mês de novembro é que de fato chegam os pacientes, né? Quase um mês depois os pacientes chegam
e eles vão chegar de trem também, né, e são acolhidos aqui, e aí se inicia então todo o processo. É nesse contexto que vai nascer essa estrutura, que é então a saúde preocupada, né, de uma outra forma com o acolhimento das pessoas com a doença. Então, em 1926, né, em 20 de outubro de 1926, é inaugurado esse espaço. Claro que ele começa a ser construído bem antes, né, a estrutura mínima que foi, na época, edificada, consistia em alguns pavilhões, onde os pacientes poderiam dormir, morar, né, algumas casas. A gente tem uma colina logo aqui acima. Foram 20 residências, né, as primeiras 20 residências que foram construídas para acolher as famílias com rancenias, inclusive. E aí a própria estrutura do hospital mesmo, né? Então tinha um hospital, mais os pavilhões que eles chamavam de carviles, né, que era onde moravam realmente as pessoas que não tinham família, então era um quarto dividido entre 2, 3, às vezes até 4 pessoas, né, nesses carviles. E eram pessoas com condição de mobilidade, né, que podiam se mover, podiam cuidar da sua própria higiene. E dentro do hospital ficavam as pessoas que eram muito dependentes, né, que estavam acamadas, que precisavam de um tratamento mais intensivo. E nas casinhas ficavam os pacientes com as suas famílias e que também tinham uma vida, né, mais dependente, não precisavam tanto da estrutura hospitalar. E precisavam morar no espaço, porque a sociedade já não queria mais conviver com as pessoas, né, com a hanseníase. A escolha desse território foi justamente por conta da distância, né, porque dentro desse plano da vigilância epidemiológica no país ali na década de 20, dizia que precisava ser uma estrutura que fosse isolada, porque ainda se tinha essa preocupação de que se passa pelo ar, se não passa pelo ar, e se as pessoas tiverem contato, se ficar muito próximo da civilização, né? Então tinha toda essa preocupação em que os leprosários, isso foi em todo lugar no Brasil onde tinha um leprosário, sempre se pensou essa questão geográfica, né, que é a distância da cidade. Piraquara era um local propício. Piraquara já era um município conhecido na época, nessa região, como um lugar de muita vegetação, um ambiente de ar puro, né? Essa foi a justificativa, inclusive, para que se construísse aqui, né? Que aqui as pessoas teriam esse benefício a mais, né? Além de estarem distante, teria o benefício de respirar puro, de ter água, porque a gente tem um rio que passa aqui pertinho. Então, a geografia também proporcionou muito a escolha desse lugar, né? Sociedade organizada, né? Por mais que a gente possa vir a questionar, mas eles tinham sim uma organização de funcionamento aqui dentro. E os trabalhadores, até a década de 40, era basicamente só pessoas com a doença. Tirando o corpo médico, né, os profissionais de saúde, todo o resto do trabalho era feito pelas pessoas que viviam aqui. Então, conforme eles iam chegando, isso já no início da implantação ali, as irmãs tinham essa incumbência de perceber qual era a habilidade que cada paciente tinha, e aí elas iam preparando para o trabalho dentro da colônia. Quem gostava de jardim virava jardineiro, quem gostava de plantar ia cuidar da horta, gostava de animal já ia para trabalhar com os bichinhos, costureiras, né? Elas iam identificando esses profissionais e habilitando para que a colônia pudesse se autossustentar, né? Porque ninguém queria vir trabalhar aqui dentro por medo do contágio, né? E da mesma forma no preparo da saúde, muitas pessoas que vieram para cá eram profissionais de saúde também, né? Enfermeiros, médicos, e aí passava a trabalhar dentro da estrutura do hospital também. Então até 40 basicamente eram as pessoas que tinham realmente a doença. Aí mais tarde, depois que se descobre um tratamento mais efetivo, aí começa a chegar profissionais de fora, né? Começa a absorver até que ali
década de 70 mais ou menos, se firma realmente o Estado assumindo todo, né, todo o trabalho dentro aqui da colônia. E a colônia, ela vai dando continuidade, até a década de 70 ela é muito forte, porque há muitas pessoas morando dentro da colônia, ainda dentro dessa estrutura aqui. E em 2020 só é que os últimos residentes vão embora. Então a gente pode, né, dizer que até 2020 ainda tinha os remanescentes da colônia, as pessoas viviam aqui dentro, tinham a sua, né, sua organização de vida ainda dentro desse espaço. É claro que usando já toda a estrutura de fora, mas viveu momentos assim de bastante movimento aqui dentro, né? Torneios de futebol que era feito entre os próprios moradores daqui de dentro, ou o pessoal da colônia lá de Santa Catarina, que eles, né, faziam seus campeonatos, né? E aí com a abertura da colônia também, a comunidade que não tinha medo, né, vinha para cá e também socializava, né, com os familiares aqui. Era uma colônia, é uma cidade, tinha gente dentro, né? Até uma dessa exposição a gente fala desse simulacro, né? Então tudo que acontecia fora acontecia dentro, né? Nós vivemos num país que é excludente, tem discriminação, preconceito, e tudo isso tinha aqui, né? Não era diferente, as pessoas vinham de fora e traziam ali as suas culturas, né? As suas ideias de vida, as suas verdades. Então esse era um espaço de conflito? Era um espaço de conflito, sim, né? E a gente foi identificando isso à medida que a gente foi tendo contato com os documentos, né? Como eu falei, está tudo muito bem preservado, né? Foi tudo muito cuidado, tanto que nós encontramos no meio dos arquivos, inclusive papéis com anotações médicas de profissionais de saúde, com recados de paciente para o médico, conversa de paciente ou de outros funcionários com o diretor do hospital, né? Documento escrito à mão, esperar o sim. Tudo escrito, né, à mão, assim, como se fosse rascunho, mas eram recados, né, recados que eram dados. Isso está tudo guardado aqui. Fora os documentos oficiais, né, de trâmite aqui dentro, porque, como eu falei, era uma sociedade organizada, então tudo era documentado, né, para que a Caixa dialogasse com o diretor, era um ofício, né, o diretor para a Caixa era um ofício, a prefeitura com o diretor era um ofício, então exatamente como funciona aqui. Burocracia também fazia parte dessa estrutura, né? E aí, lendo a documentação, a gente foi entendendo como que se dava as vivências, porque ao ter contato com os pacientes, funcionários, enfim, são pessoas que têm na memória muito ainda a década de 70, né? E muito da memória da década vivida de 70 para cá, que são os que estão vivos ainda, né? Também era parte da memória dos que viveram antes, porque eles ouviram falar, então eles repetem essa história, só que eles não conseguem colocar dentro de um tempo, né? E através da documentação a gente foi entendendo de tudo que a gente estava ouvindo, em que tempo que as coisas iam acontecendo, né? Mas para a memória que a gente, da cidade, que a gente percebeu, é que assim, quando a gente fala assim, as irmãs carregavam os pacientes de carrinho de mão, parecia que era ontem isso, né? Só que não, isso foi lá na década de 20, 30 que elas faziam isso. Então a gente conseguiu ir localizando de que tempo que se fala, mas é legal isso quando a gente pensa a questão da memória, né? Como que fica isso na cabeça das pessoas. E aí a gente teve essa oportunidade de identificando de que tempo é o que está marcado hoje ainda, né, na memória de quem vive aqui. E aí a gente ia vendo também como que se davam as punições, porque isso também tudo era documentado, né? O paciente tal fugiu, ficou tantos dias fora, foi acolhido pela polícia, foi pra cadeia, ficou 15 dias e depois saiu, sabe? Tem tudo isso relatado, assim, guardado aqui.
também fala das questões de abuso, né, de violência de uma pessoa contra a outra, abuso sexual também, a gente também conseguiu localizar aqui. A gente viu marcado também o período da ditadura, bastante marcado aqui dentro, o período da guerra também, né, o contexto de guerra também refletiu aqui dentro, porque todo o ordenamento que a gente tinha lá fora vinha aqui dentro. Encontrou um ofício onde o diretor do hospital ordenava a biblioteca. Tínhamos uma biblioteca aqui dentro, gerenciada pela Caixa, a Caixa Beneficente, para que se queimasse alguns livros. Então estava lá os títulos dos livros que deveriam ser queimados. Então assim, a gente ia tendo esse contato de que, nossa, isso não aconteceu lá fora, né? Isso aconteceu aqui dentro do nosso município, muito perto da gente aqui, né? Do nosso entorno. Proibições, né? Proibição de casamento às vezes, né? Por um conflito ou outro. Abusos daí mais tarde por parte da própria segurança do hospital com os pacientes, abuso policial, né, porque até então, até a década de 40, até com alguns respingos ainda na década de 50, a polícia ainda tinha uma força muito grande aqui dentro, porque quando as pessoas fugiam, saíam do hospital, né, porque não aguentava mais essa pressão, era a polícia que ia, a polícia que encontrava, fazia-se denúncia, né, para a polícia, inclusive. Tem uma pessoa aqui que está com ferida na pele. A polícia ia lá, pegava, né, e trazia meio que a força. Então, e nos documentos a gente foi encontrando esses relatos, e a gente vai encontrando, inclusive, relatos, documentos de pessoas que vieram sem estar com a doença, só porque tinham um problema de pele, e não era hanseníase. E que veio, e que daí uma vez que entrou já não podia mais sair, porque ninguém mais queria acolher a pessoa, porque aí ela poderia ter se contaminado e iria passar lá fora. Então tem toda essa dinâmica, né, que os leprosários acabavam vivendo, né. Acredito que, pelo conhecimento que a gente tem da história do leprosário de São Paulo, é muito parecido, né, os problemas eram muito parecidos, assim. E o abuso na própria cadeia, veja que os profissionais que cuidavam da cadeia eram pacientes também daqui, né, moradores da colônia, mas que daí ficavam instituídos de poder, né, e tinham esse poder de polícia, então agia-se também com violência. E aí tinha aquela coisa de registro de que foi encontrado faca, às vezes revólver, né, com outro paciente. Bebidas, que era proibido beber aqui dentro, mas quando eles conseguiam às vezes fugir, ou quando eram liberados eles traziam a bebida para cá, e aí tinha esse problema com álcool também, né? E a gente já tem uma história aqui com a igreja de uma pessoa, acho que uma família que era evangélica, e que aqui a estrutura é só católica, né? Era só católica, mas que queria ter, né, o seu espaço de culto, mas não vinha alguém da igreja evangélica aqui para dentro, né? Porque era só a igreja católica que tinha, né, o poder de comando aqui. Então foi pedir autorização para o seu pastor para que pudesse frequentar, né, a missa, e aí teve essa liberação também. E aí a gente vai vendo assim que pelos relatórios, os censo também, né, populacional e tudo mais, tem relatórios, então é realmente muito organizado. Do número grande não tão expressivo assim, até por conta da época mesmo, que realmente naquele período, eu estou falando ali de 20 a 60, os católicos eram realmente em maior número, né, as pessoas que professavam a fé. Mas tínhamos um número de evangélicos e tínhamos número de espíritas também, né, mas que não tinham espaço aqui dentro para organizar a organização do seu culto. Inclusive foi uma das perguntas que a gente fez para as irmãs mais antigas aqui, de como que eles resolviam isso, né? Aí a resposta dela foi, não, mas a gente autorizava que eles entrassem para assistir a missa. Não era a resposta que eu estava esperando, né?
Mas não se tinha essa preocupação, né? A gente começou a ver que não existia essa preocupação. Mas aí a gente também fez um estudo de perfil de raça também, né? Para ver como era. Então, a grande maioria, sim, né, do que a gente pôde perceber. Claro que precisa de um estudo mais aprofundado, porque é muito documento, né? A gente está falando de 1926 a 2000, é muito documento. A gente não leu tudo, a gente passou olho em algumas coisas, né? Dos mais antigos principalmente. Mas dá para se fazer um estudo aprofundado e daquilo que a gente lê, a gente percebe sim problemas com a questão de raça, porque a maioria dos que vinham para aqui é o reflexo da sociedade, né? A maioria dos residentes eram sim pessoas pardas, né? Eram sim pessoas pobres, eram pessoas negras. Né? E inclusive foi criada uma ala que mostra bastante essa ideia de exclusão social. Tem construído uma ala onde ficavam as pessoas de maior poder aquisitivo, que não se misturavam com os demais. Então tinha-se uma ala VIP para isso, né? E ficavam principalmente quem advogados, médicos, falando que são relatos, tá, que a gente ouviu. E às vezes padres também, né, que tinham a doença e acabavam vindo para cá. Então, se vocês forem visitar, essa ala está fechada e ela ainda se mantém, não foi mexida dentro dela ainda, né? Mas vocês vão perceber que era uma suíte com um armário embutido, que era tudo que tinha de bom naquele período. Ainda a gente vê as marcas nesse lugar, né, de que eles tinham um privilégio maior do que os demais. Identificando, né, todas essas situações, porque aqui é uma riqueza de conteúdo, assim. E a gente que gosta de estudar, assim, eu mesmo vai pegando documentos, podia fazer isso, mas é muita coisa, né? Existem muitas linhas de pesquisas aqui dentro, é muito interessante, porque os documentos estão preservados, né? E a história ainda é muito viva aqui, né? As memórias são muito vivas. Então dá para se fazer coisas impressionantes. Eu acho que a universidade pode sim contribuir nesse sentido, né, de fazer essa busca, de apurar um pouco mais essas informações, né, e que seria um ganho, porque pelo menos o que a gente tem conhecimento em outros territórios onde, né, existiram leprosários com o mesmo contexto histórico que esse, não se tem, né, esse trabalho ainda, nem mesmo um espaço, né, oficial de preservação de memória. Esse é o primeiro, né, que a gente tem notícia no Brasil, assim. Mas sabemos que já tem potenciais aí, tem Goiânia, que tem uma colônia que está lá já implantando o seu museu, a gente tem prestado orientação para eles lá também. Então já deve vir um segundo, e isso é legal, porque, né, as coisas vão crescendo, e numa parceria com a universidade. Aqui a gente não conseguiu essa parceria, né, mas eles lá estão, parece que as coisas estão se encaminhando para ter uma parceria, e aí eles só vão ter, né, a ganhar como a gente, né? Mas tudo isso foi construído com muitas mãos, né? Entregar esse espaço foi realmente uma paixão de todo mundo, né? Tanto dos funcionários quanto dos moradores aqui da localidade, como as irmãs, né, que ainda vivem aqui, né? Elas têm uma residência aqui dentro ainda e que colaboraram com a gente nessa recuperação, né, desta memória, e que são guardiãs, né, da memória, porque para além da estrutura do museu, todo o território é um espaço com potencial museológico e histórico. Os residentes que estão no entorno são os guardiões dessa memória, né? Então é um território museológico grande, né? E com muito potencial ainda de trabalho. Um espaço em que a comunidade hoje
quer ver, né, preservado e que tem se discutido. Tanto é que ainda existe a possibilidade de termos mais um memorial, né, que é o memorial da igreja, ainda aqui da capela, para contar também toda a importância que a igreja teve para este local, né. Por mais que a gente possa fazer esse questionamento também, né, mas quando o Estado faltou, era a igreja que dava conta, né, e a gente não pode esquecer isso também, né. E aí tem também essa pretensão de termos mais um memorial ainda aqui dentro, e ainda estender isso pelo território aqui, tentar marcar esse espaço de uma forma mais dinâmica, né, que é o que a gente chama da museologia social, que é tornar o museu um museu de território mesmo, onde a comunidade esteja realmente inserida, né? É um trabalho longo ainda para se fazer, mas a gente tem, tudo isso está nos planos, né, ainda de continuidade, de trabalhar com essa área. E para a comunidade aqui do entorno foi um presente, né? Porque esse já é um espaço que antes mesmo do museu já era visitado. Porque aqui no entorno muitas famílias tiveram origem dentro dessa colônia, né? Os bairros que estão aqui no entorno foram formados por conta do hospital, né? Por conta da colônia São Roque. E à medida que eles iam, a gente estava aqui trabalhando, montando, às vezes a gente estava trabalhando aqui fora, né, com material, tentando fazer uma conservação, um pseudo-restauro das coisas. Vinham e contavam para a gente como era, e ficaram felizes de poder ter um lugar onde eles pudessem vir visitar e ter de volta, né, essa lembrança um pouco mais viva. Então a reação foi muito importante, principalmente existe um movimento de pacientes, né, de leprosários do Brasil inteiro, e nós temos uma representante que morou aqui nessa casa, nessa colônia, que é a Tide. E o museu, a preservação da memória desse lugar era uma solicitação desse grupo já, né, um grupo nacional, é um movimento de pacientes, né, de portadores da hanseníase e que viveram em leprosários, né, e um documento que eles fizeram, uma espécie de eles fizeram um encontro nacional, e um dos itens era, e solicitavam que todas as colônias tivessem um espaço de memória, né. E o São Roque hoje o Museu São Roque é o primeiro espaço oficial, né, das instituições que a gente tem conhecimento, que trabalharam com pessoas com hanseníase, que conseguiu juntar isso num lugar só e que tem como pauta de trabalho dar continuidade dentro daquilo que compreende o trabalho com a museologia, né, e com a história. Oficialmente esse é o primeiro local, né, o primeiro leprosário que tem um espaço especial para isso.